E aí, professora? Tudo bem, gente? Tudo. Bom dia. Bom dia, Bom professor. dia. Como foi seu feriado? Nossa, só na cama, gente. Aproveitou a cama Nossa. até mais tarde. Ontem, então, gente, só Jesus. Eu nunca dormi tanto na minha vida. Professora batendo recordes. No Vai ser caderno ou livro? caderno, eu tenho que explicar uma matéria pra vocês. Beleza. Tranquilo. O Ricardo aí. Ricardo não Né? entendeu nada na aula passada. Nessa última hora eu tava dormindo, mas eu tava quase entrando em sono profundo. De tanto sono que eu tava acumulado. Bom, Dia, professor. bom dia. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Como é que você tá, professor? Melhorou? Melhorei. Foram tipo Graças a 24 Deus. horas, mas foi só 24 horas. Pelo Que bom. menos. Foi como é que é o nome? A frase é essa. Não a vacina nova, efeito reverso que fala? Não. É, reação. Quando é que você vai tomar a segunda, professora? Oi? Quando é que você vai tomar a segunda? Em agosto. Não tá tão longe assim, não. Oi? Não tá tão longe assim, não. Não. A gente não. Pelo menos. E essa AstraZeneca, parece, eu não sei nem falar se é verdade, se é mentira. Mas a primeira dose já te protege bastante. A segunda é tipo só um reforço mesmo. Só que ela só começa a fazer, parece que ela demora 20 dias Bom dia. para Falando poder. da vacina, né? Bom Fazer dia. Para poder fazer o efeito, sabe? Tipo, eu tomei, mas assim. Não Ainda tá é. reagindo com o sistema. Tá lá Não, para conversando, batendo papo. reagir no meu Tá corpo, batendo ela papo demorou ainda com... segundos. É porque na hora que você sentiu mal, ela tava chegando assim na casa do como é que é o nome daquele trem lá? Eu esqueci. Pera. Aquele trem azul lá, eles colocaram azul, né, na animação, que os Azul? anticorpos estavam chegando. Pera, Não é na os glóbulos animação, brancos, não? não, Mas não é chegar os todo mundo que tem anticorpos? reação também, Não. não, gente. os anticorpos, Não é todo eles mundo, colocaram né? lá Não, na Minha é todo avó não mundo. teve, não. os Minha avó tomou anticorpos AstraZeneca. azul. Minha Minha avó avó não teve também, minha reação, não. avó, nem minha mãe. A Paula, diretora, não teve. Aí, professor, quando você sentiu mal, é porque tava chegando na Falando casa nisso, minha ainda avó lá tomou a segunda faz Falando pouco em tempo já. Paula, ela do apareceu aqui na minha anticorpos. avó ontem. Oi? Ela veio de... Falando na Paula, ela veio aqui de carro, cumprimentou a gente. Uai. Ontem toa? mesmo. Ué, Legal. Privilégio. Professor, quando se sentiu mal, é não porque ele fica, vem chegou na cá. casa dos anticorpos. Agora ele tá batendo papo lá, falando com o anticorpo. O que que ele tem que fazer para combater o vírus? Tá explicando o que que tá acontecendo aqui fora, professor. Aí, por isso. Cadê o Muxica? Muxica? Tá lá atrás, acabou de Aqui, passar. ó. Deve estar brincando Ai, com você. louco, gente. Bom dia. Bom dia, Yasmin. demais. Oi, Yasmin. Tá melhor, professora? Amor, tô, graças a Deus, minha filha. Melhor é você tá vacinado, gente. Isso aí. Ai, essa sensação Tanto que eu- maravilhosa. Tanto que eu nem E eu tô com uma reclamava. gripe. Nossa, e Eu eu mal tô com conseguia alergia. abrir o olho, gente, eu tremia para poder mandar mensagem, para poder avisar. Nossa, Alegria, eu né, não professora? rolava. Alegria. Professora, Professora, Eu vi O só- Santos deu um de forte, tá, gente? Ele Ô, falou assim, professora, eu falei, eu vi você sua não vai mensagem só conseguir. hoje. Eu fiquei com ódio do meu irmão. É porque ele fica com o telefone e nunca avisa a mensagem.
E ele ficou o fim de E semana. aí, mas ele me ficou o conta feriado uma inteiro. coisa. E aí, vocês vão ficar sem os pontos? O quê? Não, eu mandei uma mensagem, Ah, tá falando Algumas dela. pessoas não do entregaram um projeto, gente. E aí, mas eu as avisei pessoas vão ficar pra... abaixo Vocês da estão meta. vocês A estão coordenação. fechando o boletim, né? Vocês estão fechando o Eu fiquei boletim com- agora, né? Tipo, eu tô achando que, tipo, o telefone não... Eu já A gente entendi. mandou, Professora, tem uma tá lá pergunta. escrito, Professor, o meu chegou, foi né, professor? enviado, só que não... As acho pessoas que parece que eu não precisava, recebeu. eu me chamei no coordenação. privado. Ah, tá, entendi. Ah, Aí, beleza. Aí eu vou É, explicar tá o meu de- motivo. Não, mas vocês que sabem. professora. O EC tinha Peraí, deixa a falado quem Yasmin entregou. terminar de falar. Deixa só ela explicar o motivo porque ela não entregou. Legal, Não, eu tinha já avisado pela coordenação, mas eu não sei se receberam ou não a mensagem, dizendo que não estava conseguindo fazer o trabalho, porque eu tentei de toda forma fazer com o PowerPoint, com outras coisas, e aí não queria entregar o meu notebook que não aceita o PowerPoint ou qualquer outro aplicativo relacionado com essas Microsoft. coisas de design, Microsoft. Minha mãe tentou até fazer uma conta, só que ela não funcionava, o negócio rejeitava. E quando eu consegui fazer, Calma, Guilherme. eu tentei fazer por apresentação, alguma coisa assim, só que ela rejeitava e não aparecia a imagem. E ela excluía na hora. Eu tentei tanto nesse notebook que eu uso, quanto no outro. E ele não aceitava, não Ah, aceitava. estranho. E aí eu Tenta falei, fazer pelo não tem celular. como. Achei estranho. Não, só que Aí minha agora mãe você fechou ela, nota. tipo, não- Você Já fechou nota. Não, praticamente hoje, né? Tô terminando aqui, desculpa, português. Deixa eu Mas eu ver. tentei avisar. Se, que, professor, tipo, se não você deu chutar uma data de certo quando sai o boletim, comigo. você chuta quando? Quê? Se você fosse falar uma data de quando sai o boletim, você falaria qual? Não tenho nem ideia, Gabriel. Arthur, pode falar, amor. Nossa, Não, aquela tipo, eu região. queria saber, você já sabe as nossas notas aqui da sala. Ai, gente, vocês vão saber só no boletim, O tá? Guilherme queria falar. Guilherme, pode falar. Mas, professora, se a coordenação não recebeu, tipo, você podia avisar eles? Porque tô, tipo, achei Vou falar estranho, com a porque Raquel aparece no depois. telefone. Não, Achei tipo, eu queria estranho. saber mesmo, esse tipo... Que bug. Esse tipo, se alguém que dá Não, safra de recuperação, mandei. assim, ter todo Não, mundo... primeiro, acho que tem que Pelo fazer amor de saber Deus. pra saber se Dos outros. você Meu ficou. filho, não Essa vamos nem sua pensar sala, nisso. não. Pensa Não, tipo, eu tô assim, perguntando se alguém eu ficou, se alguém ficou, passei. já posso fazer uma hipótese, mas... O cara Hipótese pensa na de nota quê? dos outros. Gente, deixa o Eu não tô Guilherme nem falar aí pra agora. nota dos outros, eu tô querendo saber se eu tô bem ou não tô. Ih, pode Ricardo, falar, a caminhada Guilherme. foi boa ontem, Ricardo. Professor, eu não Foi. consegui, eu não tinha até Bom, conseguido ontem pra enviar mim também o foi trabalho de memórias do caso 1. A professora de artes mandou enviar no e-mail dela, que ela ia passar para os professores. Tá, deixa eu Chegou ver aí para se- você? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só O vou meu eu pegando consegui caderno fazer para de- explicar a matéria, viu? Beleza. Eu já peguei já, professor, no caderno. Beleza. Vou beber água e já vou. Nossa, hoje tá frio, viu? Não, tá, Meu não. filho, Tá tão assim, não. Não, não tá Como? frio, não. Não, Tá tá quentinho. calor. Vou clicar mais pra Ô, nevar aqui, só isso. Aqui Eu tá tava no contando sol, eu 15 tava ali no graus. sol, eu tava Tá sentindo 15 um graus, calorzinho tá bom. quente, tá Aí quando eu queimando, hein, saí Arthur? do sol, eu voltei a sentir frio. Eu falei, Aqui oxe, tá eu vou ficar nesse 16 do sol. Ricardo. Ah, Não, tô de recebemos, blusa viu, também. Guilherme? Aqui tá 15 graus. Guilherme, Meu Deus do Guilherme, céu, deixa eu tá receber o quente. projeto. Alguém dá F5 aí Ah, pra tá ver bom. quanto que tá de verdade. Quantos graus? Deu 17 agora. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda continua Ó, 15. professora, O meu tá Mas aqui- 17. eu Aqui vou eu nem ter... sei. Mas o ranço, o 17. pior que tem que... Vou ter que depois reformular tanto o notebook, o que eu tô usando, quanto o outro. Só que a lan house onde a gente fazia um negócio fechou. Nossa, meu computador também vou precisar dar um jeito nele. Então vamos lá, pessoal. Segura esse Mais um Tá, motivo hein? de eu querer Você tá comprar no um computador notebook. Ô, da Matheus, Samsung. eu vi sua mensagem, tá, amor? Não te respondi, não, mas eu vi, tá? Professora, minha Como história foi odeio essa fantástica. matéria. Eu fechei. Vamos Do lá, museu de explicar Matheus. essa memória. matéria, né, Tadeu. professor? Oi? Você vai explicar Ah. essa matéria? né? Vou explicar. Ah, não. Como odeio ela. Depois, quando você terminar, eu Eu tenho uma vi o pergunta, ranço. só que não é sobre essa matéria, é calma, sobre outra calma. coisa. Vou Tem uma ver. A pergunta. professora mal conseguiu falar até agora, gente. Pô, calma. Não sei por que que você Eu odeia tenho essa ranço dessa matéria. matéria. Não sei por quê. Não, eu peguei Professora, ranço. tem uma pergunta Porque eu depois você deixa eu perguntar.
Pode falar, Eu Arthur. tenho uma pergunta depois. Quando que a gente vai Peguei começar com errado. produção textual esse ano, né? Produção de Não, texto. você já fez texto esse ano, né, Arthur? Eu já fiz texto esse ano, só que todos os tipo, eu tô anos. falando que quando a gente vai começar a fazer texto Mas de a outros gente já gêneros. começou. Quê? Quando a gente vai fazer outros tipos de texto. Uai, Mas a gente sempre faz com matéria nova. A gente sempre quando a gente estuda um gênero novo, a gente vê, a gente Professora, produz um texto. Esqueci. Oi, Gabriel. Eu acabei esquecendo. Bom, então vamos lá, gente. Primeira coisa, figuras de linguagem, pessoal, está totalmente voltado para o sentido conotativo, tá? Então, quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente está falando de algumas expressões, de algumas palavras, de algumas expressões, no sentido conotativo, ou seja, no seu sentido literário. Tanto, pessoal, que nós encontramos, sobretudo, essas figuras de linguagem em textos literários, tipo os contos, na poesia, na música. Aí também a gente vai pensar nas histórias em quadrinhos, em propaganda. Agora, em textos mais formais, não é que a gente não vai encontrar uma figura de linguagem, mas é mais difícil. Justamente por quê? Porque eu uso mais o sentido conotativo. A figura de linguagem mais utilizada, mais famosa, gente, é essa, se chama metáfora, que é justamente, gente, o sentido figurado de determinadas expressões. Quando eu falo, nossa, aquele menino ali é um anjo. Só que ele é um anjo, não estou falando de ironia, porque ironia também é uma figura de linguagem, tá? Professor, que anjo. Não, vou trocar, né? Ou Porque como aí esse todo mundo vai ditado. identificar. Enfrenta Chega aí para falar o mata hoje os seguinte. demônios e Eu amanhã cheguei para Professora, falar por que o exemplo. Vlad é um anjo. Ninguém vai pensar em ironia. Todo mundo vai pegar características Vlad é um angelicais. anjo. É um menino, dá uma gracinha, muito educado, É uma característica fofo. figurativa. Mas o Vlad São não vale, professor. O Vlad é um anjo. Que Pois é, mas aí não eu tem peguei características. condição. Só que o Vlad não é de fato um anjo. Ele, no sentido no denotativo, sentido ele não é. Ele é no sentido que conotativo. Então, Rapaz, a metáfora... Ele gente, não é justamente- voa, ele não tem asa. O que seria a metáfora? Será? Gente, presta atenção. Não, peraí, tá? A metáfora, ela é como se eu estivesse comparando uma coisa, um ser, um sentimento, qualquer coisa, né? Seja abstrato ou concreto, a partir do momento que eu comparo isso a uma outra coisa, no sentido figurado, só que é uma comparação implícita, ela não é explícita, tá, gente? Eu vou chamar isso de metáfora. Então, é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita, muito utilizada em textos poéticos, ela pode tornar o discurso mais elegante. E aí, pessoal, existem as metáforas, que a gente chama de metáforas. Estou falando com vocês, não coloquei essa matéria, mas para vocês terem mais ou menos uma noção. Tem as metáforas ricas e as metáforas pobres. As músicas sertanejas, por exemplo, elas são lotadas de figuras de linguagem. Entre elas, a metáfora. Só que, gente, na música sertaneja, os autores das músicas, eles não trabalham essa metáfora. Então, eu tenho normalmente ali uma metáfora pobre, tá? Se eu pego, né, em alguma música sertaneja agora, se eu pego, por exemplo, umas músicas tipo do Chico Buarque, né, que são músicas um pouco mais trabalhadas. Gente, eu não estou falando em nenhum momento aqui agora de gosto musical, não, tá? Eu estou falando aqui de... como é que fala? Confuso não. De conceito, não, gente, de riqueza metafórica, de riqueza ali literária. Não estou falando de gosto. Ai, professora, gosta de sertanejo, não gosta de quarto. Beleza, não tem problema nenhum, continua escutando lá seu sertanejo, tá? Não tem problema. Mas eu estou falando justamente disso, de uma riqueza vocabular mesmo, tá? Da riqueza da metáfora, a forma que eu uso. Então, a gente pode criar, a qualquer momento, a gente pode criar metáforas. Quando a gente pega uma coisa e coloca isso no sentido figurado. Só que, vou pensar muito em música agora, para vocês terem uma ideia. Já nas músicas, gente, o sertanejo, não é que o sertanejo não trabalha. No sertanejo, no funk, às vezes no pagode,
são músicas mais populares. Então, eles estão mais preocupados com aquilo que vai impregnar no povo, sabe? O que vai ficar, tipo assim, sabe essas músicas que vão ficar na cabeça do povo? Eles estão preocupados com isso. Então, às vezes, há uma música no duplo sentido, uma ambiguidade, sabe? Umas coisas, eles não estão trabalhando ali a questão da riqueza da música. Eles estão preocupados se aquilo ali vai fazer sucesso ou não. Eles estão errados? Óbvio que não, né? Eu trabalho Dá desse. se eu parar para poder pegar, pensar em músicas um pouco mais elaboradas, como as músicas, mas daí algumas músicas da MPB, ali, claro que eles querem vender, claro que eles querem ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eles estão preocupados, sim, com a riqueza da música. Eles vão trabalhar mais na questão da metáfora, tá? E aí vamos pegar algumas... E a mesma coisa que acontece na poesia, tá, gente? Na poesia, os grandes poetas, eles trabalham. Às vezes a metáfora ela é simples, a metáfora não tem que ser lá super sofisticada. Às vezes uma metáfora simples, ela é genial dentro daquela poesia, ou então dentro daquele conto, tá? Lá, a simbologia, por exemplo, a simbologia das coisas, por exemplo, uma cor, às vezes ela é, às vezes o que, por exemplo, minha blusa ela é verde, beleza, isso aqui é a cor da minha blusa, eu estou usando o que no sentido denotativo, a blusa da professora é verde, literalmente denotativo. Aí tem um conto, por exemplo, da Lígia Fagundes Telles, que fala assim: o rio está verde quente, verde quente. Esse verde, ele realmente pode estar verde no sentido denotativo, mas o sentido que ela quer usar não é o denotativo, é o conotativo. É a mesma coisa que a gente viu, né, os meninos que fizeram aula comigo no 6º ano, quando nós vimos fita verde no cabelo. O verde não era no sentido denotativo, era no sentido conotativo. Por quê? É uma metáfora para alguma coisa. Ou seja, aquele ali é metafórico. E aí vem a questão da riqueza. A forma do escritor, do autor do texto, né, ou do autor de uma música, ou de uma poesia, eles trabalharem, nossa, eu quero uma cor, mas a cor aqui não vai ser puramente um verde. Tem a ver com esperança, pode ter a ver com a falta de amadurecimento, pode ter a ver com vida, pode ter a ver com um monte de coisas. Pode falar, Gabriel? Como é que a gente faz para saber diferenciar uma da outra e, tipo, identificar, sabe? Tipo, por exemplo, esse verde quente que você falou, como é que a gente vai saber identificar que está no sentido estudando, de meu metáfora? Amor. Estudando. Não, gente, primeira coisa que a gente vai aprendendo, né, pessoal? Obviamente que tem coisas que elas são mais nítidas, tem coisas que são menos nítidas. Só vou aguçando isso a partir do momento que eu tenho esse hábito de ler e que eu vou ter conhecimento. Até ontem, a maior parte de vocês não sabia o que era metáfora. Agora vocês estão aprendendo, vocês vão ter um outro olhar sobre determinadas coisas. A partir do momento que vocês vão também lendo, estudando, que a gente vai interpretando textos, vocês vão identificando esse tipo de coisas também. E toda vez que a gente trabalha coisas na literatura, eu falo muito isso com vocês. Para vocês, aquilo que é bom, gente, a gente tem que prestar muita atenção. Para não ficar passando. Tem como absorver tudo? Não. Numa leitura? Óbvio que não, tá, gente? Por livros clássicos. Vou pegar o mais clássico de todos. O livro mais clássicos da literatura brasileira chama-se Dom Casmurro. Assim, né, tem um tempo que eu não releio, mas eu já li Dom Casmurro, no mínimo, umas 5 vezes. Não, professora, mas é porque... Tá, eu gosto. Mas clássico, você lê várias vezes, porque para você ir o quê? Absorvendo aquilo, pegando cada vez mais. E outra coisa, no meu caso, comecei a ler Dom Casmurro um pouco mais cedo do que a maioria das pessoas. Quando eu li na fase adulta, é um outro olhar. Depois que eu formei na faculdade, que eu li, nem que foi até a última vez que eu li,
Gente, eu tenho um olhar sobre o livro muito diferente da Bárbara, por exemplo, que leu Dom Casmurro lá, sei lá, com 14 anos, que leu Posso no conhecer ela, início da professora? faculdade. Oi? Posso conhecer ela? Não entendi. Dá pra conhecer essa Gabriel. Bárbara? Não entendi, Gabriel. Tem que voltar Dá no pra tempo conhecer aí, essa né, Também velho? não Bárbara? Essa entendi. Conseguir fazer uma Bárbara Nossa, eu não máquina do entendi. tempo. Tu tá no tempo. Não, mas o que acontece? Ele quer É porque conhecer a Bárbara antiga. Só isso. Não, mas é uma Bárbara diferente, obviamente, gente. A Bárbara, né, antes da faculdade, a Bárbara no Hoje em início dia da ela passa faculdade, atividade. a Bárbara no meio da faculdade, a Bárbara depois da faculdade, a Bárbara. Hoje em dia ela passa 10 atividade anos de diferente. profissão, Períodos. é uma Bárbara completamente diferente. Então, o meu olhar hoje de Dom A Casmurro, vida ensinou, né, eu tenho as professora? cores. Por exemplo, a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha o bruto da história, que é Uhum. Capitu traiu ou não mentiu. Eu tinha o bruto da história. Só que, aí beleza. Como vai passar o tempo, você vai enxergando outras coisas. Hoje, o fato de saber se ele traiu ou não traiu é o que menos importa na história. A história tem tantas outras coisas que o fato dela trair ou não trair é o que menos Não importa. faz Mas a diferença. Bárbara de 14, 15, 16 anos não vai enxergar isso. Ela vai ficar focada no não, a gente traiu ou não traiu, porque não tem como você saber, entendeu? Mas os jovens vão se preocupar nisso, vão focar nisso. Quando eu passo esse livro para os meus alunos do segundo ano, eles focam nisso, nessa história. Só que eu tento trazê-los para uma outra situação, tá? Para uma outra coisa, a gente fazer várias comparações. Aí a gente vai enxergar, aí você vai enxergar a genialidade do Machado de Assis. Se eu focar no traiu ou não traiu, a genialidade do Machado de Assis ela é extremamente limitada. Quando você pensa na personagem Capitu, na personagem Mentinho, em tudo que ele fala, a forma que ele fala, e aí, obviamente, vai ter uso de figuras de linguagem. E a riqueza que ele usa, você fala, gente, esse cara é realmente muito fabuloso. Mas a gente só enxerga isso, pessoal, com releituras. Por isso, chama-se clássico. Se eu pego um livro, vou pegar do Paulo Coelho, tá, gente? Que é um livro que são livros que eu não gosto muito. Mas que eu já li, né? Na minha época de adolescência. Igual falou, a Bárbara de hoje não lê Paulo Coelho, mas a Bárbara de 13 anos, 14 anos, leu muito o Paulo Coelho. Mas é um livro que eu fui lá, li e acabou. Não é um livro que eu vou reler. Eu sei que eu não vou reler porque não tem motivo. Primeira e última vez. Não tem muitos motivos para eu reler. Paulo Coelho ali, li, se agregou ou não agregou naquela época, eu não lembro. Mas, assim, enfim, eu não tenho o que falar, não tenho o que discutir, eu não tenho que reviver essa experiência. Que é diferente, por exemplo, de Dom Casmurro, de Vidas Secas. São livros o Cortiço, são livros que a gente vai relendo, e aquilo ali vai te trazer, sabe? Vai te trazendo pedaços que, com o passar do tempo, que você não enxergava, você enxerga. Vocês já pegaram filmes? Vocês assistiram mais de uma vez? Você fala, gente, eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu li. Várias vezes. É a mesma coisa que acontece com o livro. Só que com o passar do tempo, você vai adquirindo mais conhecimento sobre o mundo, sobre a literatura, no caso de vocês, que vai te fazer enxergar ainda muito mais. Entendeu? Então, Gabriel, voltando aí o que você me falou, como é que você enxerga isso? Primeiro, é estudando e com amadurecimento. Pode falar, Arthur. Uhum. A gente vai ter uma pergunta, né, sobre a leitura mesmo. A gente vai ler outro livro esse ano ou a gente já vai ler? Com certeza. Com certeza. Aí vou ver se semana que vem eu já passo para não passar para isso, para atividade sobre o livro, o que eu for fazer, não ir para o final do trimestre. Tá? Mas a gente vai ler sim. E aí vamos por exemplo de metáforas, né? Lá fora, à noite. Os Lusíadas, você leria de novo? Hã? Tipo, Os Lusíadas eu queria saber, que eu queria ler. Não li nenhuma vez, né? Porque eu assim, já li trechos. Os Lusíadas não é um livro que você vai pegar e vai ler assim, não, meu amor. É um livro, assim, muito... É um livro que eu sei a história, que eu estudei a história, li trechos, mas eu não li ele todo, não. Impossível.
não é, né? Mas é uma leitura um tanto complexa. Eu não recomendo. Que eu não recomendo? Uai, É. gente, não é que eu não recomendo, não. Para vocês, jamais. Depende. Verdade, Se ela você recomenda jamais. para você Não, para ou se nenhum ela de recomenda vocês. para outra pessoa. Então, vamos lá, gente. Lá Entendeu? fora, à noite, é um pulmão ofegante. Aqui, pessoal, eu estou falando da noite. Eu não estou... Essa noite não é adjunto adverbial de tempo. Esse à noite aqui é um sujeito. Então, eu estou falando da noite. A noite, gente, ela é um pulmão ofegante? Não. Sabe? Não. Então, está no sentido o quê? Metafórico. Então, de alguma Imaginando. forma, está comparando. Gente, quem está digitando aí, vamos prestar atenção? De fato, pessoal, à Eu tô noite, imaginando. à noite, o Fernando Namora, que é um poeta, está comparando a noite com um pulmão ofegante, tá? É igual quando o pessoal fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Não é um pulmão, nem no sentido figurado, nem no sentido real, né, gente? Mas é uma maneira de falar da importância da... É só uma expressão, né? Você É uma tá expressão destacando a metafórica, importância. Uhum. tá? Olha lá. E hoje, dos meus cadáveres, eu sou mais desnudo, o que não tem mais nada. Quando ele fala, quando o Mário Quintana coloca que dos meus cadáveres, ele está usando o meu sentido metafórico. Primeiro, porque ele não é um cadáver. Certo? O eu lírico aqui não é um cadáver. Poderia ser um cadáver de verdade assim, né? Na literatura. Poderia. Tanto que, mais uma vez, Machado de Assis, um dos maiores livros deles, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, já comentei com vocês deles, o narrador é um defunto, tá? Mas ele é um defunto no sentido denotativo e não conotativo. Ele é, de fato, um defunto, tá? É na literatura. Só que aqui, quando Mário Quintana coloca e hoje dos meus cadáveres, ele está usando esse cadáver. Primeiro, se você é um cadáver, você é um cadáver. Mas aqui ele está usando cadáveres. Dos meus cadáveres, eu sou mais desnudo, que não tem nada, que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelado, como o único bem que me ficou. Aqui está usando tanto cadáver quanto vela, no sentido metafórico. E aí, obviamente, a gente precisa interpretar esse sentido metafórico. Primeiro, se eu pensar, cadáver é uma coisa boa ou ruim? Obscura, né? Ruim. Coisa ruim, obscura. Então, a gente tem que pensar no cadáver no sentido real, né? No sentido denotativo, e pensar como é que ele seria usado no sentido metafórico. Tá? Por que ele foi? Por que essa coisa foi usada? Então, ou então, quando eu falo, por exemplo, como é que fala? Deixa eu pensar. Eu tenho a... eu esqueci a palavra. Se eu lembrar, eu volto para vocês. Mas é justamente isso. Quando eu pego uma coisa, num sentido figurado mesmo, para representar algo que eu estou sentindo, algo que eu quero, algo que eu sou, né? Ou quando eu falo, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo, é o sentido metafórico, tá? A metonímia, eu quero que vocês prestem muita atenção na metonímia, gente, porque ela é a mais chata de se identificar, tá? Primeira coisa, a metonímia é uma figura de linguagem que eu vou usar uma coisa para substituir uma outra. Ou seja, eu uso um termo para substituir um outro. Normalmente, pessoal, eu pego uma parte para representar um todo. Como é que eu falo isso? Aí eu vou dar vários exemplos. Eu tenho um teto para morar. As pessoas não têm um teto para morar. Elas têm uma casa inteira para poder morar, certo? Então, mas quando eu falar eu tenho um teto para morar, todo mundo entende o que seria a corda, Vlad. Então, a gente sabe. Quando eu falo assim, ô, Gabriel, me dá uma mãozinha aqui. Eu não estou querendo a mão, literalmente, do Gabriel. A mão vai representar o Gabriel todo. Eu quero a ajuda do Gabriel como um todo, e não apenas... Uma forma de expressão. Professora, mas se tipo... Tá, pode falar, Eduardo, depois eu falo.
Se a gente tiver uma mão para emprestar. Uma mão. Não, Só a mão. Eduardo. Pode falar, Gabriel? Professora, Aí, não, faria mas se a qual gente sentido dos... Oi, Gabriel. essa explicação, se a gente substituísse, tipo, um termo para, tipo, com o mesmo sentido, mas para substituir. É porque, na A gente verdade... poderia usar, tipo, um exemplo de um pronome substituindo um substantivo ou não? Não, mas aqui, a questão do pronome, o pronome não tem nada a ver com a história, porque o pronome, ele é, tipo, gramática, né? Uhum. Quando eu falar, eu tenho tempo para morar, ô, Gabriel, me dá uma mãozinha aqui, eu estou trabalhando muito a questão do uso do dia, né? São coisas no dia a dia. Por que a metonímia, às vezes, ela é um pouco complexa? Porque eu tenho vários tipos de metonímia, tá? Mas o tempo todo vocês vão entender que eu pego um termo para substituir um outro, emprestando o seu sentido. Tá? Vamos ver aqui os tipos de metonímia para vocês irem se familiarizando. Efeito pela causa e vice-versa. Quando um termo é substituído pelo seu efeito ou pela sua causa. Por exemplo, eu suei muito para chegar aqui a tempo. Ainda bem consegui entrar. Ou então, por exemplo, quando eu falo o seguinte, eu suei muito para chegar aqui, por exemplo. Quando eu falo eu suei muito para chegar aqui a tempo, tá falando que ele correu para chegar a tempo. Literalmente, ele correu para poder chegar a tempo em um determinado lugar. Mas eu posso falar assim, onde eu suei muito para chegar onde estou. Aí eu estou falando, por exemplo, eu tive que estudar muito para chegar no meu, onde eu estou profissionalmente. Também pode ser uma metonímia, porque para suar, na verdade, eu corri ou eu batalhei muito, e aí ao invés de usar eu batalhei muito ou eu corri muito, eu usei o termo suei. Deu para entender o que eu fiz? Porque eu fiz o efeito pela causa. Qual que é o efeito? O suar. A causa é você batalhar ou correr muito. Deu para entender? Deu sim. A parte pelo todo. A parte pelo todo, eu falei que me dá uma mãozinha, tem um teto para poder morar. Quando um termo é substituído por uma parte que o compõe. Admirou as asas que se aproximava da pista de pouso. Você não admirou as asas, você admirou... Chegou uma pista de pouso, eu estou falando de quem? Tem asas, pista de pouso. Qual a imagem de um avião? Só que ele usou apenas uma parte. Admirou as asas. Ele não admirou as asas, ele admirou o avião todo, tá? Aí, o continente, recipiente, né? Continente, América, Europa, África, não, tá, gente? O continente, que é o recipiente, pelo conteúdo. Quando um termo é substituído pelo recipiente em que se encontra. Bebemos a garrafa toda para matar a sede. Primeira coisa, você não bebe a garrafa. Você bebe o quê? O que está dentro da garrafa. O líquido, né, gente? Então, quando eu falo não bebi a garrafa inteira, então, por exemplo, comi um prato inteiro de macarrão. Você não comeu o prato, você comeu o macarrão. O que você fez? Você usou o recipiente, você trocou o recipiente pelo conteúdo. Deu para entender? Uhum. Objeto pelo lugar de origem, né? Conheço um restaurante muito bom, adoro o japonês de lá. Eu não adoro o japonês, eu adoro a comida japonesa. Então, você está trocando a origem pelo conteúdo, tá? A mesma coisa, o italiano daquele restaurante é magnífico. Não é o italiano, é a comida italiana, tá? O produto pela marca. Isso aqui a gente usa muito no dia a dia. Tem muitas coisas que a gente denomina como se fosse substantivo simples, mas é a marca. Que é o caso, por exemplo, de cotonete. Você esqueceu de comprar cotonete. Cotonete é a marca. Tá até... Como é que fala? Sublinhado. Não é isso, não. Tá com letra minúscula. Por
Porque a gente usa tanto cotonete como substantivo simples mesmo, que a gente esquece que ele não é simples, ele é um substantivo próprio, que é o nome da marca. Achei O que que a o nome gente era compra cotonete. é haste de algum... Eu não esqueci o nome do produto. É haste de alguma coisa. É igual miojo. Miojo, você fala assim, jantei miojo. Você não jantou miojo, você jantou macarrão instantâneo. Miojo é a marca. E às vezes você nem compra a marca miojo. Você compra lá, sei lá, Santa Amália, né? Tem a marca chamada Sei lá. Por exemplo, Miojo. uma pessoa Tem usando chuteira, outros por lá. exemplo, da Nike. Ela fala que está usando a Estou chuteira usando da Nike. Nike. Por exemplo, não está usando Ah, Nike, tá. você está usando um tênis. E não Nike. Tipo, você quer um Guaraná. Você não quer o Guaraná, você quer refrigerante. Guaraná é a marca. Quer ver? Mas defende qual Gillette. refrigerante. A gente... Tá, mas a gente quer o refrigerante. Guaraná é a marca. Gillette. Você não usa os meninos, né? As meninas também podem usar algo, né? Gillette é marca. O produto é lâminas para barbear, por exemplo. Eu já reparei nisso, a marca que chama Gillette. Mas e não é o nome do produto. A mesma coisa, chicletes. Os chicletes que a gente mais usa, uma das coisas que a gente mais usa, chicletes é marca. O que a gente compra é goma de mascar. Babalu. Goma de mascar. Ou babalu também é marca. A gente já vou lá comprar um babalu. 2 babalu. Não é a goma de mascar. Eu quero chiclete. Você não quer o chiclete, você quer uma goma de mascar. Então, você está trocando o produto pela marca. Tá? Isso a gente faz. Bombril, a mesma coisa. Quando sua mãe vai lá e pede para você comprar um bombril. Você não compra bombril, você compra palha de aço. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Então, gente, Esponja de aço. tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente troca o produto pela marca. A marca às vezes ficou tão famosa que o produto sobressai a marca sobressai ao produto, tá? O concreto pelo abstrato, você troca o concreto. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Os mais famosos, né, que a gente utiliza a parte pelo todo a gente usa muito, tá? Como das mais famosas. A gente também às vezes troca, né? O recipiente pelo produto. O produto pela marca a gente usa muito. Depois eu vou falar sobre a obra pelo autor, tá? Concreto pelo abstrato. Quando um termo concreto é substituído pelo seu conceito abstrato ou vice-versa. Precisamos cuidar da infância. A infância ele é abstrato, mas ele está usando, quando eu falo precisamos cuidar da infância, é como se aquilo ali fosse concreto, tá? É só uma troca, é isso. Aí a gente usa menos. Agora, obra pelo autor a gente usa muito. Ao invés de a gente falar da obra, a gente fala do autor. Por exemplo, você já leu Clarice Lispector? Você não lê a Clarice, você lê o livro, a obra de Clarice Lispector. Ou quando você fala, estou ouvindo Djavan. Você não está ouvindo Djavan, você está ouvindo a música do Djavan. Ok? Então, você trocando a obra pelo autor. Eu falei de música, falei de livro, mas isso pode ser para pintura, para qualquer obra, tá? Ok? Deu para entender, gente? Não? Bem tranquilo, professor. Eu sim. Gente, amanhã não, quarta, quinta-feira a gente termina, tá? Beleza. Hasta mais. Ok. Beleza. Até mais.